Salve galera, eu sou o professor Moisés, sou professor de Filosofia, Sociologia e História. Estamos iniciando mais uma videoaula do nosso canal, você é muito bem-vindo, fica com a gente. Na videoaula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a desigualdade entre os gêneros e utilizando como base para a nossa videoaula a obra da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo. Portanto, fica ligado, não sai daí, a vinheta vai rodar. Enquanto a vinheta vai rodando, já vai deixando o seu joinha aqui embaixo e a gente já vai voltar. Pessoal, antes da gente falar então sobre a obra da Simone de Beauvoir e sobre essa diferença entre os gêneros, é importante destacar o que é um movimento feminista. O movimento feminista é um movimento que busca quebrar a hierarquia entre os gêneros que foi construída ao longo da história na nossa sociedade. Ou seja, o movimento feminista busca essa quebra de hierarquia, onde um gênero, por estar acima do outro, se vê no papel de oprimir o outro ou de ter privilégios em relação ao outro gênero. Então, o movimento feminista vem para quebrar essa hierarquia. Reparem, nós não estamos falando de femismo. Femismo significa a mesma coisa que é o machismo, só que em relação às mulheres. As mulheres, então, em superioridade aos homens. Já o machismo é os homens em superioridade às mulheres. E o feminismo é a igualdade entre homens e mulheres. Então, não confunda. Muitas pessoas vêm confundindo isso ao longo desses anos e é muito importante ter essa diferença. Feminismo é as mulheres acima dos homens e o feminismo é a igualdade entre os homens e as mulheres. E aqui no caso nós vamos falar sobre o feminismo. Eu gostaria muito de utilizar um trecho de um livro que eu gosto bastante para a gente exemplificar o que é o movimento feminista, como ele aconteceu no Brasil. Então eu vou pedir licença para vocês, eu vou ler, está aqui no meu computador e presta bastante atenção, olha só. Esse trecho é da Amelinha Telles. Essa mulher foi perseguida pela ditadura militar aqui no Brasil e ela escreve uma introdução da breve história do feminismo no Brasil. E ela fala assim, abre aspas, falar da mulher em termos de aspiração e projeto, rebeldia e constante busca de transformação, falar de tudo o que envolve a condição feminina não é somente uma vontade de ver essa mulher reabilitada nos planos da economia social e cultural. É mais do que isso. É assumir uma postura incômoda de se indignar com o fenômeno histórico de que metade da humanidade se viu milenarmente excluída nas diferentes camadas da sociedade ao decorrer dos tempos. Então ela está dizendo isso pra gente, que o movimento feminista ele busca a igualdade entre homens e mulheres, essa igualdade que não existiu ao longo dos anos, ao longo dos séculos, onde existiu essa hierarquia, onde homens são superiores às mulheres. Então a Amelinha Telles, eu gosto bastante dessa frase. Essa frase da Amelinha Telles está contida no livro Breve História do Feminismo no Brasil. Esse livro é muito importante para quem quer entender sobre o feminismo, o movimento feminista no Brasil, principalmente a partir da década de 60, que acontece ali a segunda onda, do movimento feminista. É bem importante ler esse livro para poder entender como se consolidou o movimento feminista no Brasil. Bom, pessoal, então a luta pelo movimento feminista no Brasil começou lá no finalzinho do século XIX e a gente chama esse primeiro momento de primeira onda do movimento feminista, que teve como objetivo a luta pelo direito ao voto e também a luta pela vida pública, para que as mulheres pudessem ter uma vida normal, como qualquer outro homem tinha, sair às ruas, etc. Mesmo porque, como a gente vai ver aqui nessa videoaula, a filosofia vai acreditar que a mulher ela é muito perigosa, ela não pode ter uma vida pública, enfim. Então, essa primeira onda do movimento feminista tem como objetivo o direito ao voto e também para que as mulheres tivessem uma vida pública normal. Bom, pessoal, a segunda onda do movimento feminista teve início aqui no Brasil na década de 70 e seus principais objetivos eram a luta pelo direito ao trabalho, para que as mulheres pudessem trabalhar, a luta pelo direito ao prazer, sim, ao prazer sexual, porque as mulheres elas eram proibidas de terem prazer sexual por naquele momento a sociedade entender que só o homem tinha o direito a sentir prazer, e quando o homem sentisse prazer, pronto, estava acabado ali as relações sexuais e a mulher não tinha direito a sentir prazer. Então, pelo direito ao trabalho, pelo direito ao prazer e contra a violência sexual, contra o estupro, que a gente sabe que acontecia bastante naquela época e ainda acontece hoje em dia, não vamos tapar o sol com a peneira. E a terceira onda do movimento feminista teve início aqui no Brasil
na década de 90, e a principal proposta dessa terceira onda era estudar as primeiras e segundas ondas e os seus paradigmas, para estabelecer então planos e ações para os próximos anos do movimento feminista. Bom, pessoal, falando então um pouquinho sobre as diferenças entre os gêneros, eu não preciso falar muito, basta você pensar quando um bebê nasce, por exemplo, né? Quando um bebezinho nasce, se ele é homem ou se ele é mulher, o que ele vai ganhar? Se ele é homem, ele vai ganhar uma bolinha de futebol, ele vai ganhar carrinhos, ele vai ganhar ferramentinhas, né? Se ela é mulher, vai ganhar o quê? Boneca, vai ganhar panela, vai ganhar uma madeirinha da boneca. Ou seja, diferenças entre os gêneros aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, ela está instituída na nossa cultura. A partir do momento que a gente nasce, a gente já começa a ser moldado para aquilo que a sociedade quer que a gente cumpra, para o papel que ela quer que a gente cumpra. No caso, a mulher, o papel, segundo a sociedade, segundo então a filosofia tradicional, é cuidar da casa, é ficar em casa cuidando das crianças, da educação dos filhos, cuidando de tudo que diz respeito à casa. E do homem é sair para trabalhar. A gente via muito isso aqui no Brasil no século XX, hoje em dia mudou um pouco a configuração, né? Aliás, mudou bastante, mas ainda tem muito que melhorar. Mas a gente vê então que existe essa questão sexista, essa questão da diferença dos gêneros nesse sentido, onde desde quando o indivíduo nasce, ele já tem esse molde da sociedade sobre ele, ou ele ganha uma bola, ou ele ganha um carrinho, ou ele ganha ferramentas, ou ela ganha uma boneca, ou panelas, ou uma mamadeira, já instituindo os papéis que cada um vai cumprir na sociedade. Além disso, a gente percebe algumas profissões como sendo profissões consideradas extensões do lar, né? Se a gente falar, por exemplo, da minha profissão, que é a profissão de professor, tenho certeza que no Brasil, mais de 80% das pessoas que têm essa profissão de professor são mulheres. Por quê? Até o final do século XX, as mulheres elas eram consideradas como educadoras. Então, a profissão de professor ela era considerada uma extensão do lar. Não é à toa que quando as mulheres saíam do colegial na época, né, lá na década de 70, 80, 90, elas já iam fazer um magistério. Magistério, então, que era para poder dar aulas. Ou seja, a profissão de professora, a profissão, por exemplo, de enfermeiro, são consideradas profissões que são extensões do lar, porque a mulher é incumbida o papel de cuidar e educar. Então, nesse sentido, a sociedade ela já molda a gente para aquilo que ela quer que a gente desempenhe nela, né? Para aquilo que ela quer que a gente desempenhe enquanto cidadão. Só que a gente vê então que isso vai causar uma desigualdade, né? E não só isso, mas por exemplo, se a gente sair fora da esfera pública, onde as pessoas ganham o mesmo salário para o mesmo cargo, se a gente for para a esfera privada, aí você pode dizer assim, mas o patrão pode decidir qual salário ele vai dar para quem ele quiser, tudo bem, mas a gente tem estatísticas, eu vou deixar essas estatísticas aqui na descrição do vídeo para você acessar, que mulheres ganham menos do que homens para a mesma função. Por exemplo, o cara ele é diretor de uma empresa de refrigerantes muito famosa e ele ganha 100 mil reais por mês. E a mulher é diretora de uma outra empresa de refrigerantes também muito famosa, só que ela ganha, por exemplo, 30 mil reais por mês. Olha a diferença que existe do salário. Isso existe, gente. Isso aqui está nos dados estatísticos, né? Não sou eu que estou dizendo. Mas aí você pode dizer para mim, mas são empresas diferentes, etc. Tá? E quando é na mesma empresa, para o mesmo cargo, que a pessoa ganha diferente uma da outra, simplesmente porque é mulher ou porque é homem, né? E aí a gente vê isso acontecendo no nosso Brasil, tem demais. E além disso, por exemplo, se é mulher e negra, ganha menos do que a mulher branca. Além de ser uma questão sexista, é uma questão também racista, né? Então a gente tem isso acontecendo no nosso Brasil. E a Simone de Beauvoir, quando ela escreve, né, Simone de Beauvoir, essa filósofa francesa, quando ela escreve essa obra, O Segundo Sexo, ela vai deixar isso muito claro pra gente, aonde isso começou. Quem foi que disse pela primeira vez que os sexos são diferentes no sentido de que eles devem ter privilégios X e privilégios Y? Então ela vai especificar nessa obra pra gente, é isso que a gente vai conferir a partir de agora.